Bora falar de pincel pra gente fazer arte em parede? Oiê, aqui é a Gilberte, artista de lettering e muralista. E a Nath veio me pedir esses dias um vídeo pra gente falar melhor sobre quais pincéis usar pra fazer arte em parede. Na verdade, ela veio me perguntar se eu já tinha feito um vídeo sobre isso. E eu ainda não tinha feito. Então, o que eu pensei? Se não tem esse conteúdo por aqui, bora criar. Dito isto, vou mostrar pra vocês todos os pincéis que eu uso pra fazer arte em parede, pra que tipo de desenho eu uso cada um, marca, modelo, meus arrependimentos, tudo isso baseado única e exclusivamente na minha experiência como artista de murais, tá bem? Então tá bem. A primeira coisa que eu acho legal de falar, e foi até uma pergunta que ela me fez na mensagem que ela mandou, é que eu não separo os pincéis de acordo com paredes internas e externas, mas sim de acordo com a textura da parede e com o tamanho da ilustração que a gente vai fazer ou o nível de detalhe que vai ter em cada projeto. Porque dependendo da textura, eu sei que o desgaste do pincel vai ser muito maior. E pelo tamanho e os detalhes da arte, eu também vou mudando ponta de cerda e, obviamente, tamanho do pincel. Isso tudo vale também para as canetas, tá? Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui falando de todas as canetas que eu já usei para fazer arte em parede, quais delas eu prefiro, as pontas, tem um comparativo de todas elas e tem muitos tópicos. Esse vídeo tá muito completo, eu acho que eu não vi nenhum vídeo com essa riqueza de detalhes falando sobre caneta para arte em parede, modéstia à parte. Outra coisa que eu faço também, que é na hora de separar os pincéis que eu vou levar para o dia da execução do mural, é a quantidade deles. Porque nem sempre tem um local adequado para a gente lavar os pincéis, para poder reutilizar. E eu particularmente nem gosto de fazer isso por alguns motivos. Porque demora muito para lavar o pincel bem lavado. E, consequentemente, isso gasta um tempo danado no dia a dia ali da arte em parede, né? O tempo que eu tô lavando o pincel, eu podia estar pintando. Então, pra mim, isso não vale a pena. E fora que na pressa, corre o risco dele não ter ficado muito bem lavado. E aí, como ele ainda tá molhado, o que acontece? Vai escorrendo água dele e muitas vezes essa água é aquela água meio suja da tinta anterior. E isso pode afetar a cor da nova tinta que você vai usar esse pincel. Por isso, eu prefiro sempre já calcular antes a quantidade mais ou menos de pincéis que eu vou precisar usar para cada tinta e levar um para cada já. Ai, Ju, mas aí tem que ficar comprando um monte de pincel. Ué, gente, isso é material de trabalho, é investimento. E fora que eles têm uma ótima durabilidade, eles não são descartáveis. Você vai usar ele em várias paredes. Então, se você for parar para pensar e for diluir o custo de um pincel para, sei lá, 20 paredes, vai sair um preço irrisório. Eu tenho pincel aqui que eu usei desde a minha primeira arte em parede. E eles já vieram usados, alguns deles nem eram zero bala. Vou explicar isso quando eu for pegando os pincéis aqui que estão em cima da minha mesa. Então, pincel é investimento a longo prazo. Tanto investimento financeiro, quanto investimento de tempo. Que aí você vai ficando com um arsenal maior de pincéis. E isso vai facilitar muito sua vida lá na frente. E por falar em arsenal de pincéis, bora pro meu arsenal? Não é um arsenal muito grande, mas aos pouquinhos a gente vai aumentando nossa coleção de acordo com as necessidades de cada parede. Vamos começar com os rolinhos. Eu tenho aqui hoje 2 rolinhos. Um de espuma e esse daqui que é de... Eu vou deixar especificado aí na tela pra vocês. Esse de espuma é da Tigre e esse daqui é da Atlas. Eu não lembro quanto foi esse daqui, porque esse aqui eu já tenho há muito tempo. Esse daqui eu comprei para um último projeto que eu pedi o rolinho mais barato que tinha, porque eu tinha que comprar uns 4 dele. E se eu não me engano, ele foi uns R$13. Mas vamos às considerações. Dentre esses 2 materiais, o que eu tenho preferido trabalhar é esse aqui de espuma, porque eu acho que ele respinga menos e a durabilidade dele tem sido bem maior. Eu já tenho esse daqui há muito tempo. E aí, aqui no final, na pontinha dele, a espuma já vai começando a se desfazer, natural, mas eu acho que ele tá durando muito mais do que esse de pele de carneiro. Ai, não lembro o nome, porque ele vai grudando a tinta e por mais que a gente lave bem próximo do tempo ali que a gente usou, que a gente não deixa secar muito tempo, ele vai grudando um pedacinho de tinta e eu acho que isso influencia no acabamento. E fora que esse daqui específico da Atlas, eu não tenho a embalagem
dele, que ele vem num plástico, né? Então aqui só tá com a marca mesmo, então não sei especificações sobre esse rolinho. Mas eu passei um sufoco com ele, porque conforme a gente ia pintando, aconteceu isso aqui. Nos 3, eu acho, dos 4 que eu comprei. Eu tô passada, chocada. No primeiro que aconteceu, eu achei que pudesse ser um defeito daquele rolinho específico, mas não, é só a qualidade dele mesmo que é inferior. Então, se eu for indicar pra vocês rolinho, só o de espuma agora. Eu vou evitar ao máximo comprar esses aqui. Pincéis grandes. Eu vou fazer um apanhado, um resumão de pincéis e depois eu vou especificando cada um. A maioria dos meus pincéis são da Atlas, porque eu gosto muito da qualidade deles, já que as cerdas deles são muito macias. E isso deixa menos marcado possível o trabalho. Normalmente são dessas cerdas mais clarinhas. Se você não achar da Atlas, você pode procurar por alguma outra marca, mas tenta procurar dessas cerdas mais clarinhas, que elas são bem fininhas, quando eles estão novinhos, é uma delícia de ficar passando a mão assim. São bem fofinhos e quase não deixa marca. E eu gosto porque eles retêm muito a tinta. Então, quando você vai pegando a tinta, você ainda consegue passar várias mãos e consegue ir aproveitando o máximo possível da tinta que ainda tá no pincel. E aí, o tamanho é meio óbvio, né? De acordo com o tamanho da ilustração. Porém, ilustrações muito grandes, onde eu tenho que preencher uma quantidade muito grande, eu uso os maiores. Ou eu vou contornando com algum médio, talvez, e preenchendo com os rolinhos. Depende ali do tipo da arte e do tipo de preenchimento. Esse daqui eu comprei recentemente, ele é o maior que eu tenho. Ele é de 100 milímetros e 4 polegadas. Eu tenho uns outros aqui que são intermediários, mas esse daqui é o maior de todos. Eu comprei 2 desses aqui pro último trabalho. Esse, eu não consigo mais enxergar o tamanho dele, porque já tá com muito grude de tinta. Esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei. E assim, ele tá manchado, mas ele ainda tá muito bom pra pintar, tá? E esse daqui é de 38 milímetros, 1,5 polegadas. Todos são da Atlas, tá? Os que não forem da Atlas, eu vou falar pra vocês. Basicamente, esses maiores são todos da Atlas, inclusive Atlas. Vamos fazer uma parceria aí. E como eu disse, eu vou escolhendo o tamanho do pincel pelo tamanho do preenchimento que eu vou fazer. Não adianta eu pegar um pincel pequenininho desse aqui pra começar fazendo o contorno do preenchimento que eu preciso fazer. Isso é um preenchimento enorme. A gente tem que pensar em economia de tempo também. Então, quando os preenchimentos são grandes e mesmo assim preciso fazer um contorno, eu já vou logo com esse daqui. E vou usando alguns menores para fazer alguns detalhes de acabamento nesse contorno. Antes da gente continuar aqui a nossa conversa sobre pincéis, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque se você quer trabalhar com arte em parede, meu anjo, você tem que ficar por aqui, porque já tem muito conteúdo, não só sobre arte em parede, mas como empreendedorismo artístico de uma forma geral. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e vai fazendo Bertflix, porque já tem mais de 150 vídeos aqui no canal. Pois muito que bem, pincéis mais fininhos. Tenho algumas observações para fazer. Eu tenho 3 desse daqui que são de 13 milímetros ou 0,5 polegada. Bem, essas duas especificações no pincel, tá, gente? Não precisam se preocupar com isso, não. E eles são mais fininhos. Isso é muito legal para quando precisa fazer o contorno da ilustração e não é um lugar muito grande que você precisa preencher. Você não vai perder tempo tá preenchendo com um pincelzinho desse tamanho, né? Você não tá trabalhando, você tá sendo castigado. Eu não estou suportando mais. Então, eles são muito úteis para ilustrações menores. E aí, eu tenho um outro pincel para comparar aqui, que é um pincel que eu não gosto. Eu nem lembro se eu comprei esse pincel ou se era um pincel que já tinha aqui em casa e eu peguei quando eu comecei a fazer arte em parede, mas é dessa cerda aqui, que ela é meio mesclada, umas cerdas meio escuras, outras mais claras. Eu odeio o acabamento desse tipo de cerda. Esse pincel aqui, inclusive, não tem nem marca, tá? Mas ele é do mesmo tamanho desse aqui, se a gente for comparar. Mas se eu puder dar uma dica, além de todas as outras que eu estou dando pra vocês, evitem ao máximo comprar esse tipo de pincel de cerda. Se a tinta secar um pouquinho, ele já fica super grosso. Então, para dar um uso para esse pincel, o que às vezes eu faço é para misturar a tinta, ou então para pegar a tinta de um pote para botar para outro, quando eu preciso fazer as misturinhas. Eu sempre dou uma utilidade para os materiais, para não ficar nada sem uso, mas esse aqui é basicamente para isso. Pois bem,
Eu tenho esse outro tamanho aqui, que é bem parecido com esse de 38 milímetros, mas esse aqui é de 25. E ele é muito útil também para essas ocasiões de contorno e pouco preenchimento. Se você reparar, ele já tá um pouco descabeladinho, tá vendo? E isso pode atrapalhar na hora de fazer o acabamento da pintura. Mas para não perder o pincel, o que você faz? Você vem bem aqui rente e corta, tá? Que aí ele fica quase como novo. Eu tenho que fazer isso aqui nele, diga-se de passagem. Vamos aos pincéis menorzinhos. Esses pincéis que eu tenho aqui, lembra quando eu falei que eu já tinha pincéis usados quando eu comecei a fazer arte em parede? Pois bem, esses eu peguei emprestado. Emprestado de que maneira? Eu peguei e saí. Sem falar pra ninguém. Sem falar pra ninguém. Da minha mãe, porque ela fazia caixinhas de MDF personalizadas, então ela comprou um kit desses aqui na época. E alguns deles são muito legais. Essa marca aqui é a Royal Crafter's Choice. Não sei se esse modelo é o tal de Grip. E aí todos eles vêm uma numeraçãozinha de acordo com o tamanho e o tipo de pincel. Eu gosto bastante deles porque as cerdas deles são muito macias. Ó, esse aqui tá mais novinho, dá pra ter uma ideia. São muito macias. Porém, o que acontece? Como esses aqui, né, já estão mais gastos, porque é desde a época que a minha mãe fazia as caixinhas, eles já estão bem esgarçados, tá vendo? Eles estão abrindo já, porque já tem muito tempo de uso. Então, isso não é muito bacana pro acabamento. Você tem que levar em conta que ele vai fazer um acabamento mais grosso, porque ele vai abrindo na hora de você passar. Então, eu sei que desses aqui eu tenho que comprar mais deles. Mas esses pincéis com acabamento chanfrado são ótimos pra gente fazer umas linhas mais retas, dar alguns acabamentos. Eu gosto bastante desses chanfrados. Na verdade, eu quase não uso esses de topo reto. Uso mais os de topo chanfrado. Esses aqui eu uso mais quando tem que preencher alguma coisa. Esses menores, ó, estão bem novinhos. Eu quase não uso esses aqui. Os que eu mais uso são os que estão mais acabadinhos, que são esses três, que aí vai de acordo pro nível de detalhe. Mas a marca é uma marca boa. Eu recomendo. Isso aqui já vem num kit, o que é muito bacana também. Next, que eu não sei muito bem como chamá-los, mas eles são até desses pincéis que a gente compra para fazer aula de artes na escola, que são pincéis mais baratos, mais simples. E eu gosto e não gosto. Por quê? Porque eu acho que eles são muito moles. Quanto mais molinho ele é, mais a cerda abre e menos precisão a gente tem. Então, esses aqui, eu acho que deve ser interessante para fazer acabamento em aquarela ou para fazer desenho de folha, que aí você pode usar a própria anatomia da cerda para fazer um acabamento maior, né? Mas eu não gosto muito desses aqui. Eu tenho esse aqui da Kit, que eu uso em caso de extrema necessidade. Não gosto muito dele, só para não dizer que eu não mostrei todos, né? E esse daqui é da Condor. Ele é um pouco mais fininho, mais reto, para ele dar uma precisão maior. Esse daqui eu usei pouco também, mas ele é bom. E esse daqui, que é o mais fofinho, é da Tigre. Ele é o número 12. Mas eu tenho uns outros aqui que eu gosto bastante. Um deles eu usei, sei lá, 2 vezes só, porque ele é um dos mais novos que eu tenho, que é esse da Condor, 224-12, que ele tem o topo reto, mas ele é muito fininho, que é ótimo pra fazer umas linhas mais finas, porque ele não abre conforme a gente vai usando ele, tá vendo? Ele abre muito pouquinho. Isso é ótimo pra fazer alguns acabamentos mais finos. Eu tava doida por um desse, e esses da Condor são muito bons. E aí sempre que você for comprar, né, se certifica da qualidade da ponta, se ela é macia. Quanto mais macia, melhor o acabamento vai ficar. E aí, eu, por fim, tenho esses dois daqui, da Cis. Esse é o Graph Brush. Eu gosto muito dele porque ele é redondinho e ele também faz aquele acabamento de acordo com o formato, que ele é molinho, então ele abre quando a gente precisa, e aí conforme a gente vai tirando, ele vai diminuindo. Isso aqui é ótimo pra fazer folhinha. Então esse daqui eu já usei bastante. E aí, junto, eu comprei esse pequenininho, na intenção de fazer detalhe.
Porém, eu quase não usei esse aqui, que a maioria dos detalhes que eu faço, eu uso caneta, e ele esgarçou super rápido, porque eles vêm com um plastiquinho aqui, pra proteger. Só que, no final das contas, a gente guardando, botando em maleta, botando em mochila, esses plásticos se perdem, a verdade é essa. Eu tentei ficar com eles o máximo possível pra poder proteger as cerdas, mas não rolou. E aí aconteceu essa catástrofe aqui, que eu nem sei se eu vou conseguir usar mais. Foram pincéis caros, eu não lembro na época, não sei se foram uns 20 e pouco, 30 e pouco cada um. Esse aqui eu achei que valeu, esse menor aqui não. E sobre preço, né, eu não falei de preço. Esses pincéis da Atlas, eu acho que eles têm um valor muito justo. Esse daqui, que é o maior de todos, se eu não me engano, foi uns 20 e poucos reais. E os menores a gente consegue encontrar, eu acho que até por menos de 10, esses aqui, tá? Então dá pra ir aumentando a coleção aos pouquinhos. Mas é um investimento, um valor que você já tem que considerar na hora de você fazer o seu orçamento, se você vai precisar comprar pincel, tá? Vamos para a categoria efeitos? Vamos. Porque às vezes a gente quer dar um efeito mais especial na arte e os pincéis não são o melhor instrumento para isso. E aí, eu já testei 2 materiais, que são as espumas ou esponjinha de lavar louça, se for o que você tem em mãos aí, mas se você for precisar comprar, eu indico espuma, que vende em loja de material de construção. Eu mostrei um exemplo de espuma no mural da galáxia. Eu falei com mais detalhes sobre ela lá. Vale a pena você assistir o bastidor dessa parede. Na verdade, vale a pena você assistir todos os bastidores de arte em parede se você está nesse vídeo. Porque lá eu vou falando de perrengues, de experiências. Então, vale muito a pena se você quer trabalhar com a sua arte nesse nicho de murais. Vou deixar a playlist aparecendo aqui. E no final do vídeo também vai aparecer. Se você clicar, você vai direto para essa playlist que tem todas as artes em parede que eu fiz desde que eu comecei o canal. Mas voltando. A espuma foi ótima para eu fazer os efeitos de galáxia, que é um efeito não tão quanto esse aqui, mas dá para fazer esse efeito também. Só que esse aqui eu usei espuma de lavar louça, que era o que eu tinha em casa. E deu esse efeito mais de aquarela porque eu aguei mais a tinta. No caso da galáxia, eu não aguei porque eu não queria esse efeito. Eu queria um efeito de brilhinho, de estrelinha, assim, sabe? O próprio efeito que a textura da espuma dá. Então, basicamente, era molhar a espuma, dar batidinha, que era o efeito que eu precisava. Só que eu queria, nesse mesmo projeto da parede galáxia, eu queria fazer uns brilhos, como se fossem umas estrelas maiores, como se fossem uns brilhinhos. E aí, eu tinha visto outros artistas usarem escova de dente. E aí você molhava a escova de dente e você ia fazendo esse movimento aqui, ó. Então lá fui eu fazer, só que não deu certo. Eu não sei se foi porque eu molhei muito, não sei. Mas o que acontecia? Não ficou do tamanho que eu queria, ficou muito sutil. E conforme eu ia fazendo e ia molhando, porque eu queria uns respingos maiores, a tinta ia ficando aqui e escorrendo na escova e não ia fazendo o tamanho que eu queria. Então eu abortei a missão e usei a boa e velha caneta para fazer as bolinhas e ficou muito melhor. Então tá aí um arrependimento, que eu não gastei nada porque é uma escova usada, mas se eu não tivesse um plano B, como que eu ia fazer? Não sei. Mas eu já tinha esse plano B, se a escova não funcionasse, eu ia usar a caneta mesmo e fazer tudo manualmente. Foi o que eu fiz, achei que ficou muito melhor. Você só vai saber disso se você ver o bastidor dessa parede. E aí você vai lá e me conta se você achou que ficou bom ou não fazendo com a caneta. Eu acho que lá eu nem mostro com a escova, porque deu errado, eu fiquei tão frustrada que eu nem botei essa parte no bastidor, mas deveria ter posto, né? Mas não tem problema, como aqui é uma grande comunidade, eu sei que você está acompanhando todos os vídeos, você vai saber dessa experiência e saber que um dos perrengues dessa parede galáxia foi o uso nada vantajoso da escova de dente. E aí, queria falar dos meus sonhos de consumo. São pincéis que eu ainda não tenho, mas que eu fico observando muito os outros artistas, né? Que eu acompanho, que eu admiro. Vou vendo os materiais que eles vão usando. E eu vi uma artista usando, eu não lembro a artista, não sei se era a Gabi, mas ela mostrou esse pincel bem chato e chanfrado da Condor. E ele tem uma pegada diferente do que essa daqui comprida, ele é menorzinho, então eu acho até que pra segurar assim pode ser melhor, porque aí você consegue segurar ele de frente ao invés de segurar assim de lado, que assim dói bastante a mão com o tempo. E assim talvez seja mais fácil a pegada. Deve ser muito legal dele, só que eu ainda não encontrei por aí. E uns pincéis específicos para letristas, que eu fico só de olho
nos da Bruna Pasquarelli, dela e do Dilson, e eles usam os pincéis que é tipo esse daqui, só que ele é mais fino, ele é bem mais maleável. E aí, pra fazer o desenho de letras e alguns outros detalhes e acabamentos, deve ser muito legal. Você vai precisar de uma mão bem treinada pra isso. Eles dois são super experientes e assim, eles usam esse pincel com maestria. Eu também acho difícil de achar, os que eu achei foram parecidos com esse daqui da Assis, mas eu tô doida pra encontrar com eles e começar a treinar pra poder fazer as letras mais fluidas com o pincel e não ficar tão dependente da caneta. E se você ficou até o final desse vídeo, eu vou dar alguns outros truques que eu uso no meu dia a dia fazendo arte em parede, que não tem muito a ver com pincel, mas tem a ver com tinta. Que se você já viu todos os vídeos de bastidores, você já deve ter percebido, se não, você vai começar a perceber conforme você for assistindo os vídeos, que são duas coisas. Eu sempre coloco o saco plástico nas bandejas que eu vou despejar a tinta. Por quê? Isso me poupa muito tempo depois na hora de lavar, porque a bandeja fica praticamente limpa. E aí depois que eu terminei de usar aquela bandeja naquela pintura, eu só desamarro o saco plástico, trago ele ao contrário e jogo aquele saco plástico fora. Porque já demanda muito tempo e muita água para lavar os pincéis. Então eu prefiro fazer isso. Isso me poupa tempo e eu economizo água. Mas ao mesmo tempo eu tô usando saco plástico. Então eu não sei quanto que eu tô ajudando o ambiente. Espero que eu esteja ajudando de alguma forma. Outra coisa também, pra gente levar os pincéis embora pra casa, pra poder lavar em paz, até no dia seguinte, se você quiser, que eles não vão ficar duros. É só você colocar todos eles dentro de um saco plástico e fechar bem. Se você veda, o ar não entra ali e eles não vão endurecer. Então, digamos que você chegou da arte em parede muito cansada ou tarde da noite, você só quer lavar no dia seguinte. Tá tudo bem, não vai estragar os seus pincéis. Eu já fiz isso. Eu sempre faço isso, na verdade, porque eu sempre chego tarde. Essa mania de querer terminar no mesmo dia, ansiosa que sou. Mas nunca perdi pincel por causa disso. E se você precisar dividir os dias de execução da arte em parede, precisar fazer em 2 dias, você pode fazer isso também. Guarda o pincel separadinho, né, num saco plástico, para você poder usar ele no dia seguinte. Ele vai estar ainda molhado, não vai estar dura, como se você estivesse usando ele naquele mesmo momento. Então vale a pena. E mais uma diquinha é que, para as bandejinhas, nem todas as bandejas que eu tenho são próprias para pintura. Então, como sempre eu gosto de reaproveitar as coisas, o que eu uso muito para fazer de bandejinha são esses pratinhos de isopor que a gente compra às vezes queijo, presunto, carne. Então os daqui de casa eu guardo todos para me servir de bandeja. São muito úteis. Aí esses nem sempre eu coloco o saco plástico, como eles são mais descartáveis, né? Dependendo do projeto, eu já uso logo direto ali. Se não, mesmo esquema, saco plástico, depois tiro, eu consigo reaproveitar ele. Bom, tudo que eu sabia sobre pincéis e toda a minha experiência usando pincéis e trabalhando com arte em parede esses anos, eu acabei de falar pra vocês, até o momento da gravação desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado do lado da Ia, e se a resposta for sim, se inscreve aqui no canal, porque assim você não perde nada. Aproveita e me dá uma ajuda, compartilha esse vídeo com algum amigo artista. Você vai ajudar não só a mim, mas vai ajudar ele também. E claro, faz um Bertflix nos outros tantos vídeos que tem aqui no canal. E se você quiser ficar mais pertinho e acompanhar os bastidores da vida dessa artista e criadora de conteúdo, eu tô nessas redes sociais aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!